Antusas, as ninfas das flores e do instante sagrado. Antes dos deuses falarem em templos, antes das cidades erguerem seus muros de pedra, havia um idioma silencioso sendo pronunciado pela terra. Esse idioma florescia. Na mitologia grega, as Antusas, ou Antusai, são as ninfas das flores, da vegetação em flor, do momento exato em que a vida se revela em cor, perfume e fragilidade. Elas não pertencem às montanhas indomáveis, nem às águas profundas, mas a um instante efêmero do desabrochar, aquele ponto de transição entre o botão fechado e a inevitável queda das pétalas. O nome Antusas vem de anthos, que significa flor, e isso já nos diz muito. Essas ninfas não representam a permanência, mas o ápice momentâneo da beleza, a expressão máxima da vitalidade antes da transformação. As Antusas caminham entre prados, jardins silvestres e campos férteis, acompanhando deuses ligados à fertilidade e ao amor. Especialmente Perséfone, no seu aspecto jovem e primaveril, e Afrodite, quando o desejo ainda é leve, sensual e vivo, não possessivo. Em algumas tradições, também surgem nos cortejos de Dionísio, simbolizando a embriaguez suave da vida quando ela floresce sem controle. Diferente de outras ninfas da terra, as Antusas raramente são individualizadas por nomes ou histórias próprias. Isso não é ausência, é símbolo. Elas existem como presença coletiva, como um coro floral que surge, encanta e desaparece. Sua essência é o ciclo. Mas falar de Antusas não é apenas falar de flores. É falar sobre beleza transitória, sobre prazer sem garantia de permanência, sobre a coragem de florescer mesmo sabendo que o tempo passa. Elas nos lembram que nem tudo que é precioso foi feito para durar. Algumas coisas existem para serem vividas plenamente e depois devolvidas à terra. Na linguagem simbólica e psicológica, as Antusas podem ser vistas como arquétipos do prazer simples, da sensualidade natural, da criatividade espontânea, da autoestima que nasce do corpo vivo e sensível. Elas não pedem permissão para florescer. Elas florescem porque esse é o seu chamado. Havia culto às Antusas? Não há registro de culto independente às Antusas na Grécia Antiga. Diante das ninfas das fontes, que tinham santuários locais, das Oréiades ligadas a montanhas específicas, ou mesmo algumas dríades associadas a árvores sagradas, as Antusas não receberam templos, altares dedicados ou festivais exclusivos documentados por fontes clássicas. Mas por quê? Porque elas representam algo difuso, transitório e cíclico, o florescer. Cultos gregos tendiam a se organizar em torno de lugares fixos como fontes, cavernas, montanhas ou entidades com identidade estável. As Antusas permanecem ao momento, não ao lugar. Elas eram cultuadas de uma forma mais indireta, como em rituais agrícolas e primaveris, em ofertas florais feitas a outras divindades e em procissões e mitos associados à fertilidade. Elas funcionam como presenças simbólicas, não como destinatárias diretas do culto. A presença das Antusas estavam nas coroas de flores, nas guirlandas e nas pétalas espalhadas em rituais. As Antusas tinham nome? Não. E isso é um ponto-chave. Ao contrário de Nereidas como Tétis e Anfitrite, ou dríades nomeadas em mitos específicos, as Antusas aparecem sempre como um coletivo. E por isso mesmo não existem Antusas famosas individualmente. Nenhuma Antusa possui mito próprio, narrativa trágica, romance com deuses ou transformação específica registrada. Mas isso não significa irrelevância. Na lógica mítica grega, entidades sem nome próprio costumam representar forças universais, não histórias pessoais.
As antusas são famosas como coro, como presença estética e espiritual recorrente nos hinos, na poesia, na iconografia e nos séquitos de deuses e deusas. Elas aparecem em hinos órficos, poesia lírica e bucólica, descrições de paisagens sagradas e cortejos mitológicos. Elas são sempre aquelas ninfas que dançam, que acompanham, que florescem e ornamentam o sagrado. Elas não falam, não disputam, não reivindicam, elas emanam presença. As antusas não foram cultuadas porque não pedem altar. Elas florescem, e isso basta. As antusas e Perséfone. A flor antes da descida. A relação mais antiga e simbólica é com Perséfone em seu aspecto core, a jovem, a donzela. No mito, antes de ser raptada por Hades, Perséfone está colhendo flores em campos férteis, cercadas por ninfas florais, entre elas as antusas. As antusas representam o estado de consciência anterior à ruptura, a inocência vital, o florescer que ainda não conhece a perda. Quando Perséfone desce ao mundo subterrâneo, as antusas desaparecem da narrativa, porque não há flores no inverno. Elas retornam apenas com o retorno da deusa à superfície. As antusas são o campo psíquico da primavera, o momento em que a vida está inteira, mas ainda não foi atravessada pela dor da transformação. As antusas e Afrodite. Beleza, prazer e impermanência. Com Afrodite, a relação é menos mítica e mais estética e sensorial. As antusas aparecem como adornos vivos, perfume, texturas, paisagem que desperta o desejo. Elas são a beleza que não se possui, apenas se experimenta, enquanto Afrodite governa o desejo, a atração e o magnetismo. As antusas são a manifestação física e natural desse magnetismo no mundo vegetal. Afrodite é a força do desejo. As antusas são um ambiente que torna o desejo possível. As antusas e Dionísio. A embriaguez suave da vida. Com Dionísio, as antusas surgem como coro floral, dança, excesso vital controlado. Não são as mênades que rasgam, gritam e enlouquecem. As antunas são o prazer antes da ruptura. Elas representam o gozo sensorial, a alegria simples, o corpo que celebra sem se perder. São a embriaguez leve da primavera, não o delírio do êxtase total. As antusas e Deméter. A terra em seu momento fértil. Com Deméter, a relação é direta, porém silenciosa. Deméter prepara a terra, nutre, sustenta o ciclo. As antusas surgem como o resultado visível desse cuidado. Elas não acompanham Deméter como figuras narrativas, mas como consequência, onde Deméter age, as antusas florescem. As antusas e Ártemis. Juventude, corpo livre e natureza intacta. Embora menos óbvia, essa relação é profunda. Ártemis governa a natureza não tocada, a juventude selvagem e o corpo que não pertence a ninguém. As antusas são a floração espontânea dessa natureza. Elas não são caçadoras nem guerreiras, mas representam a delicadeza que nasce sem cultivo humano e o florescer que não foi domesticado. As antusas não são deusas, mas são o rastro das deusas. Onde uma deusa toca a terra com amor, desejo, cuidado ou juventude, algo floresce. Esse florescer são as antusas. Talvez as antusas nunca tenham tido templos. Talvez seus nomes nunca tenham sido gravados em pedra. Mas toda vez que uma flor se abre sem testemunhas, elas estão ali. As antusas não pedem devoção, elas pedem presença. Elas nos lembram que a beleza não precisa durar para ser verdadeira, que o prazer não precisa ser possuído para ser sagrado, que florescer é um ato de coragem, mesmo sabendo que o vento virá. Onde Perséfone retorna, elas surgem. Onde Afrodite toca, elas perfumam. Onde Deméter cuida, elas brotam. Onde a vida se permite sentir,
As antusas dançam em silêncio. Que possamos aprender com elas a viver um instante sem aprisioná-lo, a honrar o corpo vivo, a permitir que algo floresça dentro de nós, sem exigir que fique para sempre. Porque há mistérios que não se revelam no que permanece, mas no que passa e ainda assim transforma. Que as antusas se encontrem na delicadeza dos dias simples, nos pequenos prazeres, na beleza que não pede explicação. E quando a estação mudar, que você saiba, elas retornarão.